conversar com alguém que conhece bem o mercado brasileiro e o mercado do estrangeiro também no futebol. E aqui com a gente, faz tempo que não conversamos com ele, não é? Faz sempre ele não dá moral. Ele conhece os talentos do Brasil, ele vai lá, desbrava, descobre. Alexandre Matos, que privilégio para o Jogo Aberto. Muito obrigada pela sua participação. Chega mais, o Denilson você conhece um pouquinho, né? Parceirinho. Obrigado, eu que agradeço, Renato, é uma honra para mim. Estava até com saudade, né? Muito tempo que eu participo aqui do programa. Primeiro, agradecer, né, essa oportunidade, falar um pouquinho sobre o Cruzeiro, né, nessa nova função como CEO. E também agradecer você toda de azul hoje aí, né? Pois pra homenagear com certeza o Cruzeiro, né? Combinaram, né? Combinaram. Matos, você sabe, não é? Que eu não deixo passar, porque o Cruzeiro me deu alegria. Foram 4 pontos, hein, que o Inter ganhou contra o Cruzeiro nos últimos 2 jogos. Mas também o Cruzeiro tem feito um trabalho excelente. As contratações, a maneira como vocês vêm trabalhando no dia a dia, montando essa equipe. E a gente também usa o azul pela seleção brasileira. Nunca Grêmio, viu? De resto, tá tudo certo. E também meu amigo aí, Denilson, né? Um cara que eu respeito, admiro. E, sem dúvida alguma, como jogador, não precisa falar tudo que ele conquistou. E como aí, apresentador aí na televisão, aí já dando um show esses anos todos. E um grande amigo. É verdade. Agora, Alexandre Matos, você estava fazendo um trabalho bem diferente no América, com outros objetivos. De repente, vocês trouxeram essa bomba para o futebol, contratações, uma nova SAF, tudo diferente no Cruzeiro, uma equipe que está correspondendo em campo. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi para você encarar tudo isso, contratar jogadores que fazem sucesso na Europa, como o Wallace, como o Matheus Henrique, Caio Jorge, não é? Trazer todo mundo, repatriar. O William agora foi para a seleção brasileira, o Matheus Pereira sendo apontado como um dos melhores jogadores do campeonato. Tá aí o seu trabalho. Assim, esse ano foi um ano atípico na minha carreira, né? Sou um profissional que sempre cria identificação onde trabalho, sempre com projetos de médio a longo prazo em todos eles, né? E esse ano foi um ano muito, vou dizer assim, tumultuado, né? Comecei ali no Vasco e aí fiquei muito pouco tempo e aí saí, fui para o América, fiquei 10, 15 dias, aí veio a surpresa positiva, né? Do Pedro Lourenço, que é um mega empresário aqui em Minas Gerais, uma pessoa muito séria, uma pessoa de credibilidade ímpar, um cruzeirense apaixonado, que sempre ajudou o Cruzeiro. Lá em 2012, 13, 14, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, ele teve uma participação fundamental em todos os aspectos, financeiro, de apoio, enfim. Então, ele fez o convite, foi uma convocação para mim, por ser o Pedro Lourenço, por ser o Cruzeiro, que é uma casa que eu já fui feliz e me sinto bastante em casa mesmo, né? Tem uma interação muito forte ali com a torcida, com os funcionários, com a instituição como um todo, né? Me sinto em casa, me sinto feliz, preparado para esse desafio. É um desafio diferente, porque é uma empresa, e por ser uma empresa, a gente trabalha com o dinheiro que tem um dono, a gente presta conta como uma empresa, mas ao mesmo tempo colocando um pouquinho de paixão, que o Pedrinho ele é um cruzeirense acima de qualquer um. Outro dia ele falando comigo de épocas de ir no Mineirão para ver o Cruzeiro jogando, inclusive contra o Bayern, em 76, final de Mundial. Enfim, então é um cara que nos motiva bastante no dia a dia e eu acho que o resultado está sendo dentro de campo. Acho que o Cruzeiro chegamos a 3, 4 meses, o Cruzeiro já está aí brigando entre o G6, que é uma meta que nós temos, sempre tentando jogo a jogo chegar mais próximo possível do primeiro colocado, que sai lá em cima, e estamos na quarta de final da Sul-Americana, que temos adversário dificílimo, jogar contra clubes paraguaios, Libertad é sempre muito duro, mas o Cruzeiro está muito forte e, acima de tudo, com a ideia, a metodologia de ser aquele Cruzeiro que todos conhecem. Dedê. Matos, primeiro um grande abraço, obrigado por estar participando com a gente aqui, dando essa moral aqui pro Jogo Aberto. É recíproco o sentimento que você tem por mim, eu tenho o mesmo sentimento por você, de muito respeito e admiração. A gente pode fazer uma comparação, Matos, com o teu momento agora no Cruzeiro, como foi o momento com o Palmeiras, quando você chega e montou aquele time vencedor e campeão. Você pega um Cruzeiro também e tem que fazer um Cruzeiro voltar a ser gigante, né? Um time gigante, não que sempre foi gigante, mas um time competitivo que luta pelos principais objetivos, pelas principais competições. Cabe essa comparação, Matos?
Eu acho que se pensar dentro de campo, sim, né? Resgatando a autoestima do torcedor, resgatando o respeito do adversário, do mercado. Dentro de campo, sim. Fora de campo, não. O Cruzeiro está com uma estrutura muito boa. Na época, o Palmeiras não tinha essa estrutura. Categoria de base do Cruzeiro é muito boa. Estamos na semifinal ali, por exemplo, da Sub-20, só um exemplo. Claro que temos que melhorar, claro que temos que colocar algumas ideias aí dessa experiência que eu adquiri há 20 anos. E a primeira coisa que se faz é montar uma equipe de trabalho muito boa, né? Ninguém consegue no futebol fazer tudo, tomar todas as decisões, decidir tudo sozinho. Muito pelo contrário, né? Se tem uma coisa que o Pelourinho já me ensinou, que a conta que mais soma é a de dividir, né? Dividir ideia, dividir. Por isso que a gente montou uma equipe de trabalho aqui com o Edu Dracena, com o Paulo Pelaipe e outras pessoas que chegaram, o Omar, enfim, o Wesley, outras pessoas que chegaram estão engrandecendo a nossa equipe, e aí sim, isso vai ter um reflexo dentro de campo, que é o que a gente está vendo e espera estar sempre evoluindo, e ano a ano o Cruzeiro cada vez mais forte. E falando em time, Matos, aqui no Jogo Aberto também temos a mesma filosofia. O time é muito mais importante do que a individualidade, por isso tem um cara que está sempre em contato, acompanhando de perto o que vocês fazem em Minas. Tá chegando aqui o nosso Everton Guimarães, que eu já dou uma boa tarde para ele. E o Everton já quer começar perguntando, já quer participar dessa conversa também. Everton, venha! Beijo, Gui. Abraço a todos. Abraço, Matos. Obrigado. Uma de suas virtudes é de ser uma figura transparente aqui nos microfones e longe dos microfones também, né? Já tivemos discussões muito pesadas, brigas homéricas, mas o respeito permanece. Você me respeita muito, você sabe que a recíproca é verdadeira. E uma de suas virtudes é essa transparência. Eu preciso te perguntar exatamente sobre a questão do Dudu. Isso te deixou chateado? A questão do Dudu te incomodou? Gerou algum tipo de ruptura na sua relação com o atleta diante de tudo aquilo que aconteceu, de ter te dado a palavra, embora não ter assinado com o Cruzeiro, mas de ter te dado a palavra, você ter anunciado e o jogador, de repente, ter, enfim, voltado diante do que havia combinado com você? Olha, Everton, primeiro, prazer falar com você novamente aqui. Você disse, né, um respeito e, enfim, a gente tem essa relação muito boa e fica aqui o agradecimento sempre aí, com as palavras tuas, sempre muito positivas aqui ao meu respeito. Everton, eu acho que a gente tem que ser profissional, né? Isso acontece muito no futebol. Quantas vezes eu fui atrás de algum jogador que eu tenho uma relação de proximidade, por já ter trabalhado, e às vezes eu tenho que escutar não, né? No caso específico do Dudu, o que aconteceu, na verdade, foi uma surpresa. O fato de a gente entendia que a dificuldade seria do Palmeiras, né? Do momento Palmeiras, de eleição e tudo mais. E aí, quando a gente conseguiu, o Palmeiras foi muito profissional, quando a gente conseguiu romper isso, nunca imaginava na cabeça de ninguém, nem minha, nem dos próprios procuradores do Dudu, André Curio, Francisco Godoy, ninguém imaginava que nós teríamos essa mudança de pensamento por parte do Dudu. Agora, eu sou profissional como o Dudu torço por ele, é meu amigo, não vai acabar uma relação que foi uma relação próxima de irmandade mesmo nossa, por causa de um episódio desse. Eu torço por ele, continuo achando, falei isso para ele, falei isso para o André, que cometeu, na minha opinião, uma avaliação equivocada, né? Ele estava vindo num desejo muito forte, quando as coisas caminharam. Ele perdeu uma oportunidade, na minha visão, mas não cabe a mim pensar, o Dudu segue o caminho dele lá, e quem sabe no futuro aí a gente vai estar junto em alguma situação, independente qual seja. Agora, Matos, como é que você conduziu a contratação do Cássio, não é? Cássio sai do Corinthians, chega no Cruzeiro. O que foi decisivo? Qual foi o argumento que você utilizou para convencer o Cássio de que esse projeto, que não é só para esse ano, mas para o futuro também do Cruzeiro, era o melhor para a carreira dele? Você sabe, Renato, assim, a transparência que eu sempre falo, principalmente quando a gente fala de contratação, né? Sempre o torcedor tem sempre essa curiosidade, né? Você sabe que na primeira ligação minha com o Pedro Lourenço, o Pedro Lourenço me convidou para vir para o Cruzeiro e falou: Alexandre, na minha opinião, a gente precisa mexer em todos os setores, inclusive no gol. Eu tenho um sonho. Claro que o Fábio, né, sempre o torcedor cruzeirense, o Pedro Lourenço é muito amigo do Fábio. A gente sabia que o Fábio não iria sair do Fluminense. O Fábio tem contrato longo com o Fluminense, acabou de ser campeão da Libertadores. E ele falou comigo: Alexandre, como eu sei que o Fábio não vai vir, eu queria muito o Cássio. Dá para tentar alguma coisa? Eu falei: porra, Pedrinho, como é que nós vamos tirar o Cássio do Corinthians? Né? Assim, ele
talvez um dos ídolos, se não for o maior ídolo da história do clube, mas vamos tentar, né? Liguei para o empresário dele, o Carlos Leite. A primeira reação foi um silêncio, foi assim: o que você está me pedindo é muito duro, mas me dá um minuto. O Cássio falou: Carlos, me falaram que o dono do Cruzeiro lá que assumiu é muito sério, o Alexandre a gente conhece, é muito sério, vamos. E foi assim, falei: como é que é essa ladeira tanto? Liguei, Pedrinho, tanto, beleza. Agora é com vocês, amigo, com o Corinthians, vocês têm que resolver. E foi assim, pediram 15 dias, 20 dias, as coisas foram acontecendo natural. O Cássio veio para o Cruzeiro, para Belo Horizonte, sem ter nenhum documento assinado com o Cruzeiro. Só na palavra, só no fio do bigode, como a gente fala aqui, só no respeito e na admiração profissional que ambos tínhamos. E isso aconteceu, chegou em Belo Horizonte sem nada assinado, chegou em Belo Horizonte, fez os exames, assinou o contrato, está muito feliz, já criou uma identificação com o torcedor do Cruzeiro, está nos ajudando muito. O Cruzeiro é um time jovem ainda buscando elevar o nível, que é o que a gente quer, e o Cássio está sendo fundamental aqui. Tenho certeza que ele vai encerrar a carreira no Cruzeiro e como ídolo. Que contratação, hein, Dedê? Uma ótima contratação, não só pelo nome, mas pelo talento e pela liderança, né? Que o Cássio exerce dentro de um elenco completamente recheado de jogadores que tem qualidade. Ô, Matos, você falou em algum momento aí, nessa construção ou reconstrução do Cruzeiro, de time, nesse caso, o Cruzeiro na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Dentro desse planejamento, é uma surpresa ver o Cruzeiro tão rapidamente nessa posição no campeonato? Vocês esperavam esse momento o Cruzeiro está jogando da forma que está jogando, na posição que está? Ô Denilson, eu, nesses anos todos de futebol, eu cheguei a uma conclusão. Futebol é organização, gestão séria, correta, transparente e investimento. E aí vem o algo a mais. O que é o algo a mais? O tamanho da equipe, né? O Cruzeiro é uma camisa muito pesada. O Cruzeiro tem uma estrutura de toca 1, toca 2, acostumado a grandes feitos, né? Desde sempre da sua história, lá da década de 60, quando ganhou do Santos do Pelé, e naquela época ninguém ganhava, e o Cruzeiro goleou e ganhou depois e foi campeão. Ou seja, é uma camisa pesada, tem uma tradição, a gente precisava aflorar isso novamente. É uma torcida que joga junto, que lota. Você vê, o Cruzeiro vinha aí de 5 resultados sem vitória e botamos 58 mil pessoas contra o Atlético Goianiense, que nesse momento é o último colocado no campeonato. É uma torcida que joga junto, é uma torcida que está, nesses últimos 3 anos, necessitando dessa etapa do Cruzeiro novamente ali no top 4, top 3, e é o que nós estamos planejando, pensando e queremos. E, obviamente, a gente tem que entender que tem um processo, né? Não é da noite para o dia, uma varinha mágica, é um PlayStation que a gente brinca, coloca jogador ali e vai dar tudo certo. Não, tem uma adaptação, tem um formato, a maioria desses jogadores estavam de férias, e é o que tinha no mercado. O futebol brasileiro estava jogando, os grandes jogadores que interessam ao Cruzeiro não eram possíveis, porque as equipes não queriam negociar seus jogadores. Enfim, o Cruzeiro foi bastante assertivo em trazer jogadores com caráter, com personalidade, que queiram estar aqui e que sabem da grandeza do clube. Eu acho que por isso o Cruzeiro está indo, e na minha opinião, quando se tem seriedade, se tem investimento e se tem todo mundo puxando para o mesmo lado, e uma liderança forte que é do Pedro Lourenço, não é surpresa nenhuma, o Cruzeiro está ali e, quem sabe, até pensando, sempre buscando a proximidade do primeiro lugar. Agora, as fumaças, elas correm no futebol. Muitas notícias vão surgindo, algumas são confirmadas, outras não. Everton Guimarães, parece que tem um assunto em pauta aí em Minas Gerais. Tem, Renata, que na verdade esse assunto nasceu exatamente de um vídeo, né, do nosso colega Chico Garcia, que dispensa comentários, né, sobre a postura ética e profissional. E o Chico nos trouxe ontem uma informação de que para 2025 o Cruzeiro analisa a possibilidade do nome do Renato Portaluppi. Inclusive que o Renato já teria recebido um contato, uma conversa para a próxima temporada. Diferentemente de outras SAFs, o Seabra ele vem numa situação de que não foi escolhido pela administração atual, né? Então eu queria saber o que tem de verdade nisso, Alexandre, porque foi uma informação do Chico. Chico é uma figura muito séria e você conhece bem. Se houve algum contato com o Renato Portaluppi para que ele dirigisse o Cruzeiro a partir de 2025, Renato, já admitiu lá no Sul que teve 2 contatos de 2 grandes clubes, que seriam Corinthians e Cruzeiro. Eu gostaria que você esclarecesse essa situação, por gentileza. O Everton,
10, 15 dias atrás, eu estava respondendo a mesma coisa sobre o Cuca. Semana passada começou muito forte o Diniz. Agora o Renato. Até pela seriedade e pela transparência que eu tenho com todos vocês, né? Eu cito sempre nas minhas palestras, cursos, o jornalista ele não é inimigo. A gente tem que fazer o contraponto com educação, respeito, entendendo o que ele tem que fazer. Mas eu liguei para o Chico, inclusive. Falei, Chico, essa informação não é verdadeira, amigo. O Cruzeiro, que vai acontecer no futuro, no futebol a gente já viu tanta coisa, né? Imagina o Cruzeiro aí brigando pelo título brasileiro, o Cruzeiro classificando para a Libertadores, o Cruzeiro ganhando uma Copa Sul-Americana e nós pensando em trocar treinador, não tem nem sentido uma situação dessa. É claro que o Renato é um excepcional pessoa e treinador, conheço o Renato, tenho um sonho de trabalhar com ele, né? Já disse isso a ele, em outras oportunidades, não nesse momento, não teve nenhum contato com o seu procurador, com ninguém ligado ao Renato. Enfim, a gente vai esperar para ver como é que vai ser esse restante. A gente está muito satisfeito com aquilo que a gente vê do Seabra, não só pelos resultados, mas a nossa avaliação ela tem que ser interna do dia a dia, de como ele enxerga o jogo, da postura que ele tem com o elenco. E a gente está satisfeito com isso. E a gente espera que ele tenha vida longa aqui. A gente sabe que no futebol, principalmente treinador, hoje até diretor, CEO, enfim, depende muito de resultado. Mas a gente espera que ele tenha vida longa aqui. O Cruzeiro não fez contato com o Cuca, com o Diniz, com o Renato, com absolutamente ninguém, mesmo nesses momentos aqui que a gente ficou 4, 5 jogos sem ganhar, e é natural de todas as equipes, todo mundo passa por uma oscilação. O Cruzeiro passou por essa oscilação, tomara que tenha acabado aí com essa vitória de domingo. Aliás, já era para a gente ter ganho do Internacional, com todo respeito, né? Tivemos muitas oportunidades, a bola não quis entrar. Enfim, então acho que nós estamos muito tranquilos nessa questão de comissão técnica. Agora, se em algum momento tiver que agir, não só na questão da comissão técnica, com atletas, como o Cruzeiro tirou quase 20 jogadores agora e contratou outros, na sua montagem de equipe de trabalho de profissionais, o Cruzeiro reformulou, alguns saíram, outros chegaram. Na sua diretoria administrativa, o Cruzeiro reformulou, muitas pessoas saíram, outras vieram. O Cruzeiro vai atuar como tem que ser, pensando sempre em prol da instituição. Matos, agora o assunto do futebol brasileiro é justamente essa janela e quem contratou melhor. Se foi o Botafogo, o Flamengo, se foi o Cruzeiro ou até mesmo o Palmeiras. Eu queria que você avaliasse esse dinheiro, essa chegada de jogadores estrangeiros querendo atuar aqui no nosso futebol. E, ao mesmo tempo, muita gente disse que o Michael estava bem próximo do Cruzeiro, mas acabou preferindo fechar com o Flamengo. Como é que foi essa história? Não, o Cruzeiro não fez proposta oficial pelo Michael. O Cruzeiro teve conversas com o procurador, que é o mesmo do Matheus Pereira, partiu até bem forte da parte deles. Só que a gente deixou claro, né, que a gente precisa ter organização e um planejamento financeiro. E a gente já tinha cumprido as nossas metas na questão de planejamento financeiro. O Michael é um grande jogador, o mérito dele são valores bastante importantes, né? E, enfim, aí apareceu o Flamengo, uma casa que ele já conhece, que tem uma outra realidade. O Flamengo bate o orçamento de mais de 1 bilhão, o Cruzeiro ainda, no último ano aqui, para 250, 300, a gente precisa aumentar consideravelmente a nossa receita, por isso que a gente está priorizando categoria de base, enfim, outras coisas. Agora, o Cruzeiro buscou o Cássio, né, que é um dispensa comentário, conseguiu contratar 2 jogadores que estavam em atividade, o Matheus Henrique, titular do Sassuolo, jogando a primeira divisão da Itália, com 25 anos, o Wallace, que é um sonho de várias equipes, foi o maior ladrão de bola da Europa, né, das principais ligas, jogando titular capitão da sua equipe, a Udinese. O Cruzeiro buscou o Lautaro, que vem nas últimas 2 temporadas por aí, demonstrando uma versatilidade muito grande. O Caio Jorge, que é um jogador que jovem foi para a Juventus jogar com o Cristiano Ronaldo, teve uma lesão grave, ficou 2 temporadas sem ter muita oportunidade por causa da lesão, e aí é que um clube pode conseguir trazer um jogador desse com 22 anos para cá, porque se estiver jogando, fazendo gol lá no IA, e é um jogador que a gente tem uma convicção muito forte que vai dar resultado com o tempo, com a readaptação e tudo, e 2 jogadores pensando no futuro. Quem me conhece aí em São Paulo, me conhece bastante do Palmeiras, eu sempre trabalho pensando agora e no futuro. Então nós contratamos o Jonathan Jesus, que é um jogador de 19 anos do Ceará, um defensor, um zagueiro, que tem um futuro enorme, e um jogador da seleção paraguaia de 21 anos, que é o Peralta, que é outro, que a gente já está pensando e trabalhando com o Cruzeiro dos próximos 3, 4 anos. É assim que a gente vai pensar. Acho que o Cruzeiro foi muito bem e a gente espera que o resultado seja sempre melhor do que está sendo no momento.
Muito bem, então a gente tem que agradecer muito a participação do Alexandre Matos, que conhece bastante dos bastidores, que é um cara que fez trabalhos excepcionais em clubes diferentes e agora está capitaneando aí no Cruzeiro mais um outro estilo, mais um clube que está se reinventando, voltando, e a gente sabe que você tem condições plenas para isso. Matos, muito obrigada pela participação, a gente vai se encontrar outras vezes. Pode voltar, as portas aqui no Jogo Aberto são sempre abertas. Valeu, Matos, bom trabalho aí. Obrigado, Denilson. Gostei do Dedê, tá? Obrigado, Dedê. Obrigado, Renata, principalmente pelo Azul, o Everton também. E estamos sempre à disposição aqui, sempre que convidar. Um bom prazer, uma honra para mim. Parabéns pelo programa. Obrigada de coração. Abraço, Alexandre Matos. Hoje muito bem no Cruzeiro, não é? William é o lateral com os melhores números ofensivos e defensivos do Campeonato Brasileiro. O jogador do Cruzeiro, número 12, foi convocado para representar a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde enfrentará Equador e Paraguai. Com 43 jogos disputados, ele se destaca com 5 gols, 5 assistências e 7 grandes chances criadas, sendo líder nestes quesitos. Além disso, William também é o líder em ações defensivas, com 160 no torneio, 138 duelos ganhos, 119 bolas recuperadas e 76 desarmes, demonstrando sua versatilidade em campo. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!